Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre as expectativas do mercado em relação à inflação, que só está subindo, em relação ao PIB, que só está caindo, e a Selic, que está estável. Mas o principal é olharmos para o mercado internacional e entender por que a situação está piorando a cada dia. Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação e receba aqui os nossos vídeos diários para você se manter sempre bem informado. Sem enrolação, vamos direto aqui à informação que saiu hoje no Boletim Focus, dia 18 de outubro. A pesquisa feita com as principais instituições financeiras referente à inflação, ou melhor, expectativas de inflação para 2021 e 2022. Qual é a informação que nós trazemos aqui? Você pode reparar aqui que eu trago para você sempre as últimas 8 semanas. E se você reparar, a expectativa da inflação já vem subindo. Então veja, 7,05, na semana seguinte 7,11, 7,58, 8, 8,35, 8,45. Na semana passada, dia 11 do 10, a expectativa da inflação para 2021 era 8,59. E hoje, dia 18 de outubro, já subiu de novo, 8,69%. Para você entender esse nível de aumento, é a 28ª semana seguida de elevação da inflação. Eu gravo esse vídeo aqui na segunda quinzena de outubro, então nós estamos falando de 28 semanas, é aproximadamente 7 meses de aumento sem parar. Então estamos dizendo desde o mês de março que a inflação está subindo. E veja que o mercado ainda não parou a projeção de aumento da inflação para 2021. Ela agora está se aproximando já dos 9%. Acompanha comigo. E para 2022, veja o que está acontecendo. Em 2022, também nós trazemos aqui as últimas 8 semanas. E o cenário não é muito diferente. A inflação continua subindo, ou a expectativa para 2022. E agora já está aqui, se aproximando de 4,20, fechou em 4,18, com uma leve tendência de estabilização, porque na semana passada foi 4,17, mas ainda é um aumento. Então, para 2021, parece que o mercado já entregou. Não tem mais como, a inflação vai ficar aí, próxima de 9%. Para 2022 é o que o mercado tem olhado com maior foco. Por quê? Porque a preocupação do ano que ainda vai chegar. Esse ano atual está para terminar, já entregaram as cartas, agora para o ano que vem preocupa ainda mais. Ainda mais quando nós olhamos esse dado, 13ª semana seguida de elevação das expectativas de inflação para 2022. Isso sim preocupa o mercado, porque inflação em alta é muito preocupante para a economia. Só que se você quer saber então aqui sobre o que está acontecendo nos mercados, eu quero te indicar esse vídeo que nós gravamos agora. Qual o melhor preço e a melhor taxa? Tesouros IPCAs e IPCAs com juros semestrais batendo semana a semana a melhor taxa. E olha, os preços estão muito interessantes. Fica de olho porque pode ser uma importante informação para você tomar a decisão. Finalizando aqui em relação ao IPCA, nós continuamos vendo então o gráfico de 2021, que é o azul, só subindo. E o gráfico já, o vermelho, que é 2022, começando a despontar mais claramente com esse crescimento, essa expectativa de inflação aí próxima então de 4,20. Então essa informação da inflação é um importante indicador para o Brasil. Agora vamos mostrar aqui qual é a expectativa para o próximo mês, ou seja, para outubro de 21. Vamos verificar aqui. Esse primeiro quadro que eu tenho aqui à sua esquerda era a expectativa do Boletim Focus algumas semanas atrás. Veja que estava 0,42 a expectativa para outubro. Depois subiu para 0,53. Depois para 0,55. Nessa semana, lá no finalzinho do relatório Focus, ele traz a informação atualizada. E está aqui, 0,61. Então nós estamos saindo de 0,42 na primeira levantamento para 0,61. Quase 50% de aumento nessa expectativa de inflação do mês de outubro. Se você ainda está achando estranho, eu trago essa última tabela aqui, que é a tabela então aqui da Anbima, na qual faz o cálculo da inflação dos tesouros IPCAs. E veja aqui, a informação que foi atualizada está dizendo numa projeção de uma inflação em 0,70. Veja, 0,70 significa que essa variação aqui, medida pelo Boletim Focus, ainda deve convergir para esse número. Ou seja, inflação em outubro ainda vai ser alta.
Talvez não como outubro de 2020, que subiu muito, mas vamos continuar acompanhando e mais para o final do mês vamos trazer essa informação atualizada aí para você. Se você já está gostando do vídeo, deixa aí aquele super like para ajudar aqui o canal e o YouTube poder ranquear melhor os nossos vídeos. E se você fica com alguma dúvida, seja nesse vídeo ou em qualquer outro, escreva aí nos comentários que podemos gravar um vídeo específico para você. É a nossa playlist Qual a Sua Dúvida aqui do alto. Se a inflação está subindo, vamos falar agora da taxa Selic, ou a nossa taxa de juros. Nós estamos aqui com a taxa de juros, então, a expectativa para 2021 em relação ao mercado é que a taxa de juros feche em 2021 em 8,25. Aliás, essa é a quarta semana seguida que o mercado mantém essa projeção. Muito provavelmente depois daquela fala do presidente do Banco Central, Campos Neto, na qual já deu para o mercado aí, o mercado já contratou mais 1% de aumento na reunião que nós vamos ter na semana passada, 27 de outubro, e também na reunião que vamos ter finalizada no dia 8 de dezembro. Então a taxa Selic, que está em 6,25, deve aumentar 1 ponto percentual para 7,25 em outubro e depois mais um para 8,25. O mercado já contratou essa taxa e dificilmente vai ter alguma variação, exceto se nós tivermos algum problema mais grave, seja interno ou externo. E para 2022, como é que está a projeção? Está aqui, ó, 8,75. Só que veja que essa daí é a mediana das expectativas da pesquisa do Boletim Focus. Quando nós olhamos algumas projeções, como por exemplo da XP e do Credit Suisse, nós já estamos vendo aí uma projeção da taxa Selic bem mais alta que esse valor. Estamos falando de uma projeção próxima a 9,5%. Então veja que aqui é a mediana, mas tem determinadas instituições financeiras já prevendo então uma taxa de juros maior para poder conter a inflação que não para de subir. Vai anotando aí. Vamos falar agora do PIB. Então você gravou. Qual é o cenário que nós temos? Inflação subindo. Taxa Selic vai se manter então dentro do que está sendo previsto há mais de um mês, 8,25 para 2021. E para 2022, 8,75. Então a projeção também é de subir. E o PIB? Veja, a projeção do PIB para 2021 continua caindo. E eu trago aqui para você as últimas 8 semanas para você verificar. Então temos aqui, ó, há 8 semanas atrás era 5,27. Depois na semana seguinte para 5,22. Depois para 5,15. 5,04 ficou aqui 3 semanas, dia 20 do 9, 27 do 9 e 4 do 10. Depois no dia 11 do 10 se manteve, ou seja, 4 semanas seguidas. Mas hoje, na data de hoje, a expectativa voltou a cair, se aproximando de 5%, 5,01% após 4 semanas de estabilidade. Então o PIB, projeção de queda novamente. Impressionante como ainda não temos reversão desse panorama aqui no Brasil. E para 2022, é melhor ou é pior? Vamos ver agora. O PIB para 2022 continua caindo. E com um detalhe, não houve essa pausa aqui que nós tivemos para 2021. Então repara comigo, a projeção no final do mês 8, dia 30 do 8, era 2%. Caiu para 1,93, depois 1,72, 1,63, 1,57, ficou 2 semanas só com 1,57. Caiu para 1,54 semana passada e agora a projeção é de 1,5%. Então voltou a reduzir também a previsão do PIB para 2022. Então veja, nós estamos tendo então um cenário de inflação alta, um cenário de taxa de juros também alta e um cenário de PIB baixo. Isso é muito ruim para a economia brasileira. Mas não é só o Brasil que está passando por um cenário desse. O Brasil, muitas das vezes, tem os seus problemas internos, mas a economia internacional também está passando por dificuldade. Só que antes de falar a respeito dessa dificuldade, eu quero te indicar essa nossa playlist que é um sucesso, Leilão do Tesouro Nacional. Você vai entender o que os grandes bancos, os grandes investidores institucionais estão comprando, plano de previdência, plano de investimentos, o que essas empresas estão comprando nesse leilão do tesouro. Lá você vai entender tudo, qual é o título mais ofertado e o mais comprado por eles. Então anota aí para que você entenda. É fundo de pensão, fundo de previdência, é banco grande, assiste lá. Falando do mercado internacional, principalmente os dois países, o que nós temos em relação à China? Foi divulgado agora, recentemente, o PIB da China em relação ao terceiro trimestre e ficou confirmado algo que nós vínhamos trazendo para você, ou seja, confirmado o crescimento mais lento da economia chinesa. Então vai verificando aí, uma grande potência
já está aqui confirmando a redução do crescimento. Isso se deve principalmente a 3 fatores. Primeiro, a escassez de energia, que nós vemos falando aqui, que houve um blackout, houve um maior controle do governo chinês sobre a produção na China, e aí isso fez com que houveram exigências para redução, desligamento realmente de energia de fábricas, de empresas. Segundo ponto, nós estamos tendo gargalo de fornecimentos, e eu tenho trazido aqui para vocês o problema que nós temos tendo dos microchips condutores, que afeta diretamente produção de veículo, eletrônicos, eletrodomésticos, enfim, toda uma cadeia que depende daquele microchipzinho pequenininho, inclusive celular, se você não sabe. E o terceiro fator também é a crise imobiliária na China. Não é só uma empresa, não é só Evergrande, mas tem outras empresas aí com problema e há uma preocupação do mercado dessa crise se alastrar. Então, esses 3 principais fatores fizeram essa economia crescer menos. Além disso, nós tivemos um dado divulgado no dia de hoje, que a inflação ao produtor lá na China disparou. Vou repetir para você, inflação ao produtor, não é ao consumidor, mas há sempre o risco de que essa inflação ao produtor, mais tempo ou menos tempo, passe para o consumidor. É o que aconteceu aqui no Brasil em relação ao IGPM, que no ano passado disparou. E quando o produtor começa a ter um custo mais alto, mais tempo ou menos tempo, uma parte ou todo vai passar para o consumidor. Então, inflação ao consumidor pode começar a aparecer na China em poucos meses. E por fim, nós tivemos agora um dado atualizado da produção industrial abaixo do projetado. Então as notícias lá no grande país asiático não são muito boas do ponto de vista de curto e de médio prazo. Vamos falar agora da economia americana. Os dados estão piorando. Talvez não estejam tão complicados ainda como na China, mas estão piorando. A produção industrial, com base em dados divulgados hoje, no dia 18 de outubro, mostrou uma queda em setembro. O mercado tinha uma expectativa que tivesse uma elevação de 0,2% na produção industrial. 0,2%, só que caiu 1,3%. Então veja a diferença, é uma diferença muito grande. Por outro lado, nós tivemos na semana passada o aumento das vendas do varejo. Então veja, o varejo cresceu, produção industrial caiu. Nós tivemos então a revisão do aumento das vendas no varejo em agosto, que saiu de 0,7 para 0,9. E além disso, tivemos o dado oficial de setembro de 0,7, os dois dados positivos, indicando que o varejo ainda pode estar aquecido. Só que a economia americana enfrenta também um grande problema. Assim como nós estamos tendo uma inflação continuamente elevada lá. Ou seja, nós temos inflação ao produtor na China, temos inflação ao consumidor no Brasil e nos Estados Unidos bem alta. E em diversos países da Europa também, inclusive a Alemanha, o grande motor europeu. E por fim, o que nós podemos falar da economia americana? Já está sendo dado como certo pelo mercado o famoso tapering, ou seja, a redução dos estímulos da injeção monetária americana. Aquela compra de títulos de 120 bilhões todos os meses será reduzida. Já há então um consenso aí no mercado de que isso deve acontecer então na reunião que vai acontecer no dia 2 ou 3 de novembro. Então acompanhe aqui que a dúvida vai ser quanto será reduzido. Vai ter o anúncio nessa data para as reduções começarem em dezembro. E esse anúncio vai ser importante, porque se o mercado entender que o tapering reduziu demais, vai ser a confirmação então que a crise econômica pode estar mais perto do que nós podíamos imaginar. Se você está gostando desse vídeo, deixa aí aquele super like e não deixe de assistir os nossos vídeos aqui do canal para você sempre se manter bem informado. Vamos lá, para finalizar, o que nós temos aqui no Brasil essa semana, o que pode trazer novidades no nosso mercado? Temos a tramitação da PEC dos precatórios. A Câmara dos Deputados deverá dar um encaminhamento ainda nesse mês de outubro. O que o mercado não gosta é de imprevisibilidade, ou seja, o mercado quer saber exatamente o que vai acontecer. E essa demora, então, nesse tipo de discussão, que afeta diretamente a questão fiscal brasileira, causa preocupação e receio no mercado. E esse pode ser
ser um dos motivos que nós estamos vendo aqui a nossa economia patinando e principalmente a nossa bolsa de valores. Nós não temos uma definição clara em relação à PEC dos precatórios e nem ao projeto de lei do ICMS dos combustíveis, que está em discussão no Senado Federal. São duas importantes discussões que estão acontecendo porque afeta diretamente as receitas e as despesas, tanto aí no nível federal como também no nível estadual. E essa indefinição causa preocupação no mercado. Além disso, nós temos uma discussão muito incessante. Vai ter a extensão do auxílio emergencial ou vamos ter o Auxílio Brasil? E outra, qual a quantidade de pessoas que vai estar envolvida? E de que montante global nós estamos falando? É maior? É menor? Da onde vai sair esse dinheiro? São questões que são discutidas internamente e que aí trazem então essa preocupação. PEC dos precatórios, ICMS de combustíveis e auxílio emergencial ou Auxílio Brasil. E para ficar de olho, uma última informação. A ameaça de greve dos caminhoneiros voltou a reaparecer. A ameaça dos caminhoneiros para uma greve no dia 1º de novembro. Parece que ainda a adesão é baixa, mas eles fizeram uma série de recomendações e estão entregando no governo federal para ver qual é a receptividade dessas reivindicações. E disseram que estão em estado de greve. Vamos aguardar porque essa informação é muito importante. Acompanhamos aqui porque o nosso mercado é diretamente afetado, não só pelas nossas variáveis internas, como também pelo mercado internacional. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que cada vez mais entenda quais são as expectativas do mercado para você tomar a sua decisão de investimento. Um abraço e até o próximo vídeo.